Aproveitando que estamos em pé, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, o grande livro missionário do Novo Testamento, capítulo de número 1, versículo de número 8, para nossa reflexão. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para nossa reflexão. Quero expressar gratidão a Deus pelo privilégio que me concede de retornar ao estado do Rio de Janeiro e desta feita conhecer mais uma parte daquele povo que vai morar no céu. Quero expressar gratidão a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Marco Aurélio. Deus seja louvado pela sua vida. Quando o assunto é missões, existem dois verbos relacionados. Um está em Marcos 16 e outro em Mateus 28. Em Marcos 16, Jesus disse: ide e pregai. Então, o primeiro verbo é pregar. Diga forte, pregar. Mas em Mateus 28, Jesus disse: ide e fazei. Então, o segundo verbo é fazer. Diga forte, fazer. Pregar é relativamente fácil. O difícil é fazer. Tem gente que prega, mas não faz. Porque pregar é fácil. Fazer é que é difícil. Mas eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui. Irmão Paulo justificou a ausência do pastor presidente e o motivo pelo qual ele ainda não havia chegado. E naquele momento eu me alegrei e pensei: enquanto nós estamos aqui pregando, o pastor presidente está lá fazendo. Pregar é fácil, difícil é fazer. Mas Deus tem levantado gente para fazer missões. E gente para pregar também. E gente para enviar os que pregam e os que fazem. E gente para orar. E gente para contribuir. E quando eu estava assistindo essa encenação que vocês fizeram, eu descobri que existem 5 maneiras de fazer missões. Quantas maneiras? Número 1, indo. Número 2, enviando. Número 3, ofertando. Número 4, orando. E número 5, não atrapalhando. Críticas, eu assisti direitinho. Fofocas, intrigas, paixões mundanas atrapalham a obra missionária, mas já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do Paulo, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Pastor João Batista, pelo relato, os demais obreiros, pelos relatos que aqui nós tivemos da obra missionária, as cantoras que cantaram aqui, Blanda e Débora. É isso? Deus abençoe de uma forma especial. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu gostaria que o técnico de som me desse um pouquinho mais de som, desde que não dê microfonia, embora até a microfonia no culto louva ao Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Se posso ler, diga amém.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando eu disser 3, nós vamos repetir a primeira sentença desse texto que diz: mas recebereis poder. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas recebereis poder. Mais uma vez. Mas recebereis poder. Pela última vez. Mas recebereis poder. Podeis sentar. Me dá um Fá sustenido aí. Eu não sei nem o que é isso. Tá bom o som, tá, querido? Pode deixar assim até o final. Eu tenho 3 livros de minha autoria. São 3 lançamentos. Tem um livro sobre pregação. É um livro que ensina a desenvolver e a aperfeiçoar o ministério da pregação. O título é O Discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas. Como aplicar esses segredos no seu ministério. Tem um livro sobre oração, os princípios ocultos da oração do Pai Nosso. É um livro que ensina a orar, onde orar, como orar, o que pedir. É um hino que vai transformar a sua vida. É um livro que vai transformar a sua vida de oração. Este livro é uma análise detalhada da oração do Pai Nosso, extraindo princípios profundos e lições que regem a nossa vida cristã. Por último, o livro que escrevi juntamente com a minha esposa, Marta ou Maria. Por que escolher uma se você pode ser o melhor das duas? Este livro é sobre servir como Marta e adorar como Maria. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho e adoração, adoração e trabalho. Vai estar à disposição dos irmãos na saída. Aqueles que desejarem adquirir, assim faça, Deus vos recompensará. Quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. O texto que nós lemos está inserido no único livro histórico do Novo Testamento, a saber, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é a ponte entre os evangelhos e as epístolas. Nos evangelhos, Jesus tira a igreja do mundo. Nas epístolas, Jesus tira o mundo da igreja. E Atos é a ponte entre os evangelhos e as epístolas. Se não houvesse o livro dos Atos, nós viraríamos a última página, pastor João Batista, do Evangelho de João, e nos depararíamos com a carta de Paulo aos Romanos. E ao fazer isso, nos perguntaria: quem é esse tal de Paulo? Como foi que ele se converteu? Como se tornou um apóstolo? E como que o evangelho chegou em Roma? Mas o livro de Atos nos mostra quem é Paulo, como se converteu, como se tornou apóstolo e como o evangelho chegou em Roma. Então o livro de Atos é uma ponte, é o livro mais importante do Novo Testamento. E no livro de Atos nós temos, precisamente no capítulo 2, o relato de como os discípulos foram cheios do Espírito Santo. O texto diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles,
E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas nós não podemos ficar pensando que foi no dia de Pentecostes que os discípulos receberam o Espírito Santo. Quando nós lemos João capítulo 20, nós iremos perceber que antes de Atos 2, antes do Pentecostes, antes das línguas, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 22 e 23, Jesus havia ressuscitado. Os discípulos estão trancados dentro de uma casa. Jesus surge no meio deles. Não é que Jesus atravessou porta, janela, parede. Jesus não é fantasma, Ele é Deus. Jesus surge no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E o texto diz: e soprando sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Então, 50 dias antes do Pentecostes, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Uma pessoa que não fala em línguas não quer dizer que não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é para falar em línguas. O fato de um crente não falar em línguas estranhas não significa que ele não tem o Espírito Santo. O que evidencia a presença do Espírito Santo na vida de alguém não são os dons, são os frutos. Eu estou tentando te dizer que 50 dias antes do Pentecostes, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Aí a pergunta é: se os discípulos já tinham o Espírito Santo, o que foi então que eles receberam em Atos 2? Alguém já entendeu? Se os discípulos já tinham o Espírito Santo, o que foi que eles receberam no dia de Pentecostes? Simples. Disse Jesus: mas recebereis poder. Há uma diferença. Há uma diferença entre a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Em João 20 receberam a pessoa. Em Atos 2 receberam o poder. Quando alguém aceita a Cristo como seu Salvador, ele recebe a pessoa do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ele vai falar em línguas. Isso não quer dizer que ele vai curar enfermos, expulsar demônios. Isso quer dizer que ele está salvo, que ele vai morar no céu, que o seu nome está escrito no livro da vida. Línguas estranhas, dom de profecia, dom da palavra, curar enfermos, expulsar demônios, não tem a ver com a pessoa do Espírito, tem a ver com o poder do Espírito Santo. De maneira que, depois de receberem a pessoa, antes de fazer missões, Samaria, Judeia, confins da terra, eles precisaram receber o poder do Espírito Santo. É por isso que, na mesma conversa que Jesus disse: eu estou vos enviando, recebam o Espírito Santo, na mesma conversa, só mudou o livro, mas a conversa é a mesma. Em Lucas 24, 49 ele disse: ficai. Na mesma conversa que ele disse é para ir, lá na frente ele diz: ficai. A pergunta é para ir ou é para ficar? É para ir, mas é para ficar até que do alto sejais revestidos
Espírito Santo, do poder do Espírito. A pessoa do Espírito Santo é para a sua salvação. Quem tem? O poder do Espírito Santo é para a sua missão. A pessoa é para a salvação. O poder é para a missão. Não há salvação sem a pessoa do Espírito. E não há missões sem o poder do Espírito. Quando você recebe a pessoa do Espírito, você desenvolve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. São os elementos do fruto do Espírito. Mas quando você recebe o poder do Espírito, aí não é fruto, aí é dons, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de curar, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra da ciência, dom da fé. Então, a pessoa faz com que você desenvolva os frutos. O poder do Espírito faz com que você desenvolva os dons do Espírito. De maneira que, se você só quiser ir para o céu, você só precisa da pessoa. Se você quiser ser um crente de banco, sabe o que é crente de banco? Não prega, não canta, não profetiza, não evangeliza, não ganha alma. Se você quiser ser crente de banco, você só precisa da pessoa. Mas se tu quiser ganhar alma, expulsar demônios, curar os enfermos, esvaziar o inferno e povoar o céu, vai precisar do revestimento do poder do Espírito de Deus na sua vida. Diga para alguém que está ao seu lado: não se conforme com a pessoa, seja revestido do poder do Espírito de Deus na sua vida. Não há como fazer missões se não se estar debaixo do poder do Espírito Santo. E eu preciso consubstanciar isso. Eu vou dar um exemplo no Antigo Testamento. Lembra de Moisés? Moisés nasceu em um período de crise, como um projeto missionário de Deus. Qual era a missão? Libertar o povo de Israel do Egito. Quando Moisés completa 40 anos, quantos anos? Ele descobre a sua missão. Quando Moisés completa 40 anos, ele descobre que nasceu para libertar os hebreus da escravidão do Egito. Então ele se levanta numa bela manhã e diz: vou cumprir a minha missão, vou cumprir meu ministério, vou cumprir a minha chamada, vou libertar o povo. Afinal de contas, não tem ninguém aqui mais capacitado do que eu. Aos 40 anos, eu estou formado em todas as faculdades do Egito. Falta parede para tanto diploma, falta dedo para tanto anel. Eu sou filho da filha de Faraó. Tenho amigos, tenho influência, tenho dinheiro. Vou cumprir a missão. O que me falta? Diploma, canudo, anéis, influência, nome. Vou cumprir minha chamada, vou libertar o povo. Moisés se levanta,
sai ao campo e vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele separa, se envolve numa luta corporal com o egípcio. Em legítima defesa, mata o egípcio, enterra o corpo na areia, volta para casa dizendo: já libertei um, só falta 3 milhões. No dia seguinte Moisés se levanta: vou cumprir minha missão, vou cumprir a chamada. Aí ele vê 2 hebreus brigando. Ele separa a briga. E quando ele separa a briga, um deles diz: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Pensas em matar-me, como fizeste ontem com o egípcio? O texto diz que é disto sobre Faraó e queria matá-lo. Sabe o que Moisés fez? Fugiu para o deserto de Midian. A pergunta é: mas ele não era chamado? Ele não tinha uma missão? Ele não nasceu para isso? E por que não deu certo? Porque faltava uma coisa. Tinha diploma, tinha canudo, poliglota, tinha amigos, palácio, influência. E por que não deu certo? Que faltava uma coisinha: poder. 40 anos depois, as traças já comeram os canudos, os anéis de formatura se perderam, os diplomas já não existem mais, não tem mais palácio, não tem mais influência, não é mais um príncipe do Egito, não tem amigos, não tem mais nada. Então Deus desce no meio do deserto e põe fogo na sarça. E do meio da sarça, Deus diz: Moisés, eis que eu te envio hoje a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Parece que vejo, permita-me conjecturar, Moisés dizendo: Senhor, o Senhor está 40 anos atrasado. Há 40 anos atrás eu tentei e não deu certo. E o pior, há 40 anos atrás eu tinha anéis, canudos, diplomas, formatura, amigos, dinheiro, influência, e não deu certo. Por que agora vai dar certo, se nem falar direito eu sei? Deus diz: o que você tem na mão? Diploma? Não. Canudo? Não. Dinheiro? Não. Anel de formatura? Também não. O que tu tens na mão? Só uma vara. Joga no chão. Virou serpente. Pega de novo. Virou cajado. Coloca a tua mão no peito. Colocou. Agora tira. Leprosa. Põe de novo. Colocou. Agora tira. Curada. Sabe por que agora vai dar certo? Porque agora eu estou te dando poder. Há 40 anos atrás tinha diploma, mas não tinha poder. Há 40 anos atrás tinha dinheiro, mas não tinha poder. Há 40 anos atrás tinha amigos, tinha influência, tinha anel de formatura, tinha canudo. O que não tinha era poder. Agora não tem diploma, não tem anel, não tem dinheiro, não tem palácio, mas tem poder. Vai que vai dar certo. Eu vou virar o Egito de cabeça para baixo. Coloca o Faraó na palma da tua mão. Não estou fazendo apologia à ignorância. Estude. Eu também estudei. Tenha diplomas. Eu também tenho. Conquiste seus anéis. Eu também tenho os meus. Se forme.
Eu também me formei. Tenha canudos, eu também tenho. Mas saiba de uma coisa: diploma não expulsa demônio. Canudo não cura os enfermos. Mas o crente mais analfabeto aqui, debaixo do poder do Espírito Santo, entra numa casa pela porta e o capeta tem que sair pela janela, porque está debaixo do poder do Espírito de Deus. Tente expulsar demônio falando grego. Tente expulsar demônio falando hebraico. Tem pregador que fala grego, hebraico, aramaico, até latim. Fica latindo no púlpito, ninguém entende o que ele prega, porque não tem poder. Tente expulsar um demônio com diploma. Chega para quem está querendo se suicidar com o seu diploma de teologia e diz: você não pode fazer isso porque pela lei, pela palavra. Não, mas vai com o poder do Espírito Santo, e o espírito maligno vai ter que bater em retirada. Quantos estão compreendendo esta palavra? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Levante a mão, porque eu vou profetizar. O campo missionário não está precisando de homens formados e letrados e poliglotas. O campo missionário está clamando por homens e mulheres debaixo do poder do Espírito de Deus na sua vida. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Permita-me dar agora um exemplo no Novo Testamento. Jesus. Eu disse quem? Eu disse quem? Eu peguei o maior personagem do Antigo, Moisés. A maior missão do Antigo, Moisés. E agora eu vou pegar o maior personagem do Novo. E a maior missão do Novo. Jesus é o nosso Moisés, que veio ao mundo com a missão de nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio ao mundo no ventre de uma virgem, com a missão de salvar a humanidade. Aos 30 anos de idade, quantas pessoas Jesus tinha resgatado? 0. Aos 30 anos de idade, quantos pecadores Jesus tinha perdoado? Nenhum. Aos 30 anos de idade, quantos enfermos Jesus tinha curado? 0. Jesus passou de 1 aos 30 anos sem expulsar nenhum demônio mirim, nem um capetinha, nem um demôniozinho, nem um filhote de demônio. Porque tem demônio, meu irmão, que só sai com jejum e oração. Mas tem uns demônios que é tão fraquinho que sai com tapa. Aos 30 anos de idade, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio. E ele é filho de Deus. Ele é santo. Nasceu de uma virgem. Mas até os 30 anos, Jesus não tinha feito nem um milagre. Mas aos 30, Jesus desce ao Jordão para ser batizado por João Batista. Quando Jesus sai da água, ele já saiu fazendo milagre, é isso? Ele já saiu expulsando demônio, é isso? Já saiu pregando, foi isso? Ele sai da água e não muda nada. Mas aí o texto diz que o céu se abre. O pai brada dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre ele. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele começou a fazer milagre, foi isso?
Ele começou a expulsar demônio, foi isso? As multidões começaram a segui-lo, foi isso? Porque era só a pessoa. Mas Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias orando e jejuando. E depois de 40 dias orando e jejuando, Lucas 4,14 diz: e Jesus voltou do deserto no poder do Espírito Santo. Entrou com a pessoa e saiu com o poder. Vou repetir isso aqui para ver se você entende. Dá um brabo de glória. Jesus entrou no deserto com a pessoa do Espírito, mas 40 dias depois saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Levante a mão que eu vou profetizar. Esse deserto não é para te matar, esse deserto não é para te derrubar, esse deserto não é para te destruir, esse deserto é para te dar poder, 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 poder. Segure a mão desse crente que está ao seu lado, à sua direita e à sua esquerda, e diga assim: depois desse deserto, Deus vai te dar poder. Se prepare para pregar com mais poder, para cantar com mais poder, para orar com mais poder, para evangelizar com mais poder, porque o deserto que não te mata é o deserto que te dá poder, poder, poder. Quem recebe essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Jesus entra no deserto com a pessoa e sai do deserto com o poder. Aí sim ele começou a pregar nas sinagogas. Aí sim ele começou a expulsar os demônios. Aí sim ele começou a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Até Jesus, para cumprir a sua missão, precisou do poder do Espírito Santo. Pergunte para o seu vizinho: se até Jesus, para cumprir a sua missão, precisou do revestimento do poder do Espírito Santo, onde você pensa que vai chegar sem poder? Quantas almas tu pensa que vai ganhar sem poder? Quantos enfermos você acha que serão curados sem poder? Quantas pessoas serão libertas através das tuas mãos sem o poder do Espírito Santo? Nenhuma. Mas debaixo do poder do Espírito, a favela vai virar de cabeça para baixo. Levante a mão que eu vou profetizar. Debaixo do poder do Espírito, não é o traficante que vai mandar na favela, é o pastor que vai mandar na favela. Debaixo do poder do Espírito, não é o feiticeiro, não é o bruxo que vai mandar na África, mas são os pastores brasileiros que vão entrar naquele país. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem traficante, não tem droga, não tem espírito, não tem demônio, não tem capeta que resista uma igreja no poder do Espírito Santo. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Quem pensou que eu vinha trazer chave de carro, chave de casa, perdeu a viagem. Eu não sou chaveiro. Quem pensou que eu vinha trazer envelope, eu também não sou carteiro. Eu não vim dizer que Deus está abrindo porta. Aliás, Ele está abrindo a porta da palavra, a porta da pregação, a porta do evangelho, a porta missionária. Quem está entendendo essa palavra? Eu tenho outro recado
nesta noite. Vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar prédio, vai ficar dinheiro, mas a igreja missionária vai subir para a glória celestial. Debaixo do poder do Espírito, Jesus cumpriu o seu ministério. E ele não iniciou sem que antes estivesse no poder do Espírito Santo. Pastor, até Jesus precisou do poder? Sim. Até Jesus precisou receber o poder do Espírito? Sim. Último exemplo, eu aplico a mensagem. Os discípulos já haviam feito alguns sinais no nome de Jesus, mas só foi aquele dia. É como se Jesus tivesse dado uma amostra grátis. Eles voltaram dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus diz: não seja essa a vossa alegria, mas ter o nome escrito no livro da vida. Porque naquele dia, teu nome curamos, profetizamos, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Eles ainda precisavam se converter. Uma pessoa que não é convertida consegue realizar algumas coisas? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando tu se converter, é porque não era convertido ainda. Até Judas estava lá no meio dos que em teu nome curamos. Mas o poder do Espírito Santo é outra coisa. Ali foi uma amostra grátis. Mas os discípulos, quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles dentro de casa e disse: recebam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas na hora. Foi isso? Eles passaram 50 dias pregando, expulsando demônio, ganhando alma. Foi isso? Nesses 50 dias, entre João 20, ressurreição, e o Pentecostes, Atos 2, eles não falaram nenhuma língua, não expulsaram nenhum demônio, e não ganharam nenhuma alma, e não curaram nenhum enfermo. E eu vou dar um dado especial para vocês. Eles recebem o Espírito Santo em João 20, e em João 21 Pedro quase desviou, porque ainda não tinha o poder do Espírito. Mas o texto diz em Atos 1:8, junto com Atos 1:5, que Jesus disse: daqui a alguns dias vocês receberão o batismo com o Espírito Santo. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está achando que batismo com o Espírito Santo é muita coisa? Batismo com o Espírito Santo é a evidência inicial de que alguém foi revestido do poder. Meu irmão, língua estranha é água na canela. E tem gente se achando só porque fala em língua. O que adianta falar em línguas aqui e não pregar o evangelho na sua língua lá? As 3.000 almas não se converteram quando Pedro falou em línguas. As 3.000 almas se converteram quando Pedro abriu a Bíblia e pregou a palavra na língua dele. Nós não estamos precisando de poder para falar em línguas dentro da igreja. Nós estamos precisando de poder para ganhar almas lá fora e pregar o evangelho na nossa língua lá fora.
Diga assim para o seu vizinho: meu irmão. Fale com autoridade, diga assim: meu irmão, não se conforme com as águas na canela. Diga: tu tens que mergulhar no rio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quantos querem mergulhar neste rio e ser revestido do poder, molhado pelo poder, encharcado pelo poder, dominado pelo poder do Espírito Santo? 50 dias e nada. Mas no dia de Pentecostes cumpriu-se a promessa: mas recebereis poder. Aí sim Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Aí sim os discípulos começam a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer milagres. Mas isso não foi possível sem antes serem preenchidos e revestidos pelo poder do Espírito Santo. E eu aplico esta mensagem para nós agora, dizendo que em Atos 2 nós temos a inauguração da igreja. Vamos lá? Em Atos 2 nós temos o quê? Nós temos o quê? Quando é que a gente inaugura uma igreja? Sabe quando que a gente inaugura uma igreja? Quando já tem templo, quando já tem luzes, quando já tem poltrona, quando já tem mesa de som, quando já tem microfone, retorno, poltronas almofadadas, ventiladores, ar-condicionado, estacionamento. Aí a gente inaugura a igreja, não é assim? Em Atos 2, quando Jesus inaugurou a igreja, não tinha templo. Porque dá para ser igreja sem templo? Você acha que cenáculo era templo? Cenáculo nada mais era do que o andar de cima de uma casa. Era uma sala, era um terraço. Senhor, o senhor vai inaugurar a igreja sem templo? Vou. Quando Jesus inaugurou a igreja em Atos 2, não tinha som, não tinha microfone, não tinha teclado, não tinha bateria. Bateria, você está acordado? Tá, ô glória. Não tinha teclado, não tinha guitarra, não tinha poltronas almofadadas, não tinha mídia, não tinha iPhone, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha câmeras. Quando Jesus inaugurou a igreja, não tinha tesoureiro, não tinha dinheiro, não tinha secretaria, não tinha diácono. Isso foi lá em Atos 6. Não tinha ministério. Mas uma coisa tinha. Pensei que você ia entender, ia dar glória. Não tinha templo, não tinha cadeira, não tinha som, não tinha secretaria, não tinha tesouraria, não tinha poltrona, não tinha mídia, não tinha piso, não tinha porcelanato, não tinha ar-condicionado, ventilador, estacionamento. Mas uma coisa tinha: mas recebereis poder. Não tem cadeira, mas tem poder. Não tem som, mas tem poder. Não tem mesa de som, mas tem poder. Não tem estacionamento, mas tem poder. Não tem templo, mas tem poder. Jesus está dizendo: a primeira coisa que eu vou dar para a minha igreja, para que eles cumpram a missão, não é templo. Templo eu dou depois, cadeira eu dou depois, som eu dou depois, microfone eu dou depois, cantores eu dou depois, coral eu dou depois, grupo de louvor eu dou depois, ministério eu dou depois, diaconia eu dou depois, presbitério eu dou depois, convenção eu dou depois, credencial eu dou depois. Mas a primeira coisa que eu vou dar para minha igreja é poder. Dá para ser
ser igreja sem templo, mas não dá para ser igreja sem poder. Vou repetir isso aqui para ver se você aumenta glória. Dá para ser igreja sem templo, mas não dá para ser igreja sem poder. Quem já foi na África sabe que tem igreja lá que não tem parede, é bambu, mas tem poder. Mas tem poder. Não tem som, mas tem poder. Não tem microfone, mas tem poder. Não tem caixa de som, mas tem poder. Não tem poltronas almofadadas como estas, mas tem poder. Porque, pastor, lá vai. Ar-condicionado é luxo, ventilador é luxo, poltrona confortável para não doer as costas quando o pastor avança o horário do culto é luxo. Um som bom desse é luxo. Um microfone desse é luxo. Essas cadeiras no altar é luxo. Esse reto projetor é luxo. Essas câmeras, esta mídia é luxo. Mas poder não é luxo. Poder é necessidade básica. Pode faltar tudo na igreja, só não pode faltar poder. Eu vou provar isso aqui. Pode faltar tudo na igreja, se tiver poder, ela continua sendo igreja. Mas se não tiver poder, pode ter tudo, é pobre, miserável, cega e nua. Mas tiver o poder do Espírito de Deus na vida, dá para cumprir a missão. Eu tenho dito, pastor Marco Aurélio, me levem para pregar onde não tem aeroporto perto. Me levem para pregar onde não tem estrada boa para chegar lá. Me levem para pregar onde não tem poltronas almofadadas para eu sentar. Me leve para pregar onde não tem retorno bom para eu me ouvir. Me leve para pregar onde não tem mídia para tirar foto de mim, postar e eu ficar famoso. Me leve para pregar onde não tem hotel bom para eu dormir à noite. Mas não me leve para pregar onde não tem poder, onde não tem graça, onde não tem unção, onde não tem adoração, onde não tem presença. Porque tem igreja que está cheia de luxo, mas está faltando poder, está faltando liberdade, está faltando unção, união, comunhão. Quem está recebendo essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Eu louvo a Deus que aqui tem aeroporto perto, aqui tem estrada boa, aqui tem hotel bom, aqui tem ventilador, aqui tem som bom, aqui tem cantor, aqui tem pastor, aqui tem poltrona, mas aqui também tem poder, aqui também tem glória, aqui também tem unção. Termino com uma pergunta. Vamos ver se você ouviu a mensagem. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para a igreja? Vamos lá? Qual foi a primeira coisa que Deus deu para a igreja? E qual será que foi a segunda? Não responda. Pergunta retórica. A primeira foi o poder. Atos capítulo 2. E qual foi a segunda coisa? Vou responder. A segunda coisa que Deus deu para a igreja, depois do poder, foi dinheiro. E eu provo na Bíblia. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que levantaram uma grande oferta. Porque a Bíblia diz que o dinheiro por tudo corresponde. Dá para enviar um missionário sem dinheiro? Dá para sustentar um missionário no campo sem dinheiro? Passagem de avião, dinheiro.
Comida para comer, dinheiro. Roupa para vestir, dinheiro. Deus é tão sábio que, sabendo Ele que o dinheiro por tudo corresponde, a segunda coisa que Ele deu para a igreja foi dinheiro. Como se Deus estivesse dizendo assim: vocês vão precisar de duas coisas para cumprir a missão: o poder e o dinheiro. O poder é para pregar, e o dinheiro é para fazer. Missões não faz só com pregação, não faz só com poder, também se faz com dinheiro. Por isso que Deus deu em Atos 2 poder, e em Atos 4 dinheiro. Aí eu pergunto: e no 3 aconteceu o quê? Alguém já entendeu? Primeiro poder, depois dinheiro. Porque embora o dinheiro por tudo corresponda, o poder é mais importante. E aqui vem a aplicação final. Em Atos 2, Deus dá o quê? Vamos lá. Em Atos 2, Jesus dá o quê para a igreja? Em Atos 4, o que acontece no 3? No 3, Pedro e João, alguém entendeu? Estão subindo para a oração. Aí um coxo na porta do templo estende a mão e diz: me dá dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Aí Pedro olhou para João, João olhou para Pedro, os dois olharam para ele e disseram: dinheiro não tem ainda não. Dinheiro é só no capítulo 4. Mas tem uma coisa que Ele já nos deu. Uma coisa a gente já tem. Real ainda não tem. Libra ainda não tem. Dólar ainda não tem. Mas uma coisa a gente já tem. O que? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E na mesma hora ele se levantou e entrou no templo saltando e dando glória a Deus. Não entendi, pastor? Lá vai. Pode até faltar dinheiro, o que não pode faltar é poder. Mais do que dinheiro, a humanidade precisa de poder. Mais do que um prato de comida, os africanos precisam de poder. Porque o prato de comida alimenta o corpo, mas o poder do Espírito alimenta a alma. E geralmente quando a gente vai falar da tricotomia, a gente coloca o corpo na frente, né? Corpo, alma e espírito. Mas na Bíblia não está escrito corpo, alma e espírito. E a nossa primeira lição da EBD foi exatamente isso. E colocaram na capa da lição a maneira com que nós normalmente falamos: corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia não diz corpo, alma e espírito. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Porque antes da necessidade do corpo, nós temos as necessidades do espírito e da alma. Saia ao campo missionário, leve um prato de comida, leve. Mas antes de se preocupar com o prato de comida, se preocupe com o poder do Espírito de Deus na sua vida. Porque mais do que comida, o mundo precisa de libertação. O mundo precisa
de Jesus. Primeiro Jesus, depois o prato de comida. Primeiro poder, depois o dinheiro. Primeiro pregue e depois faça. Fique de pé na presença de Deus esta noite. Eu não sei cantar, e eu peço ajuda dos cantores, das cantoras. Mas se eu soubesse cantar, eu cantaria assim, ó. Amanheceu, nada pesquei, parecia apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido, larga tudo e para. Sem poder de Deus é assim mesmo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pode vir. Pegue o que Ele te entregou. Pode vir. Volte para lá, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Manda o teu poder. Enche. Eu tô sentindo. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Não largue a obra. Quem mandou você parar? Não largue a corda. Volte para segure a corda. Segure a rede. Vergonha, eu vou segure te a honrar. obra. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Te honrar. Aleluia. Estamos em uma conferência missionária, de maneira que eu não tinha outro assunto para falar nesta noite. Que nós possamos sair daqui com as nossas mentes e os nossos corações incendiados pelo fogo do Espírito Santo, e que a chama missionária continue ardendo em nossos corações, e que almas continuem sendo libertas, livres da morte, aqui, ali, acolá, do outro lado. Aonde houver um crente,
ali terá um missionário. Será que tem mais alguém que quer entregar-se a Cristo esta noite? Fazer um pacto, uma aliança com Deus hoje, agora. Se houver alguém, se una a esse rapaz aqui na frente. Venha, nós iremos orar por você. Mas se você já é um crente, se você já é um cristão, não se conforme com esse assento vazio do teu lado. Traga vidas para Jesus, ganhe almas para Jesus, fale de Jesus para alguém, na escola, no trabalho, na faculdade. Se você diz que é crente, mas não fala de Jesus, eu estou começando a duvidar da sua conversão. Porque quem é convertido fala de Jesus para as pessoas. Quem é convertido fala de Jesus para as pessoas. Evangelismo é um mendigo contando para o outro aonde achar pão, aonde achar o alimento espiritual. Fale de Jesus. Agora olhe para mim. Não se preocupe com o resultado da sua pregação. Você não precisa se preocupar se eles vão te ouvir, se eles vão aceitar, se eles vão concordar, se eles vão vir para a igreja. Você tem que se preocupar em pregar. Quem cuida do resultado é Deus. Você só tem que se preocupar em plantar. É Deus quem vai colher a semente. Ah, não vou falar de Jesus para ele, porque eu não sei se ele vai aceitar, não sei se ele vai ouvir. Você não é responsável pelo resultado da sua pregação. Pregue, fale, abra a boca, convide, e Deus cuidará do resultado. E se você estiver debaixo do poder do Espírito Santo, o resultado será extraordinário. Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores esta noite. A igreja estende as mãos. Eu acho que seria interessante o pastor orar. Pode ser? Eu oro. Ok, isso. Eu oro. O pastor já orou lá fora, eu quero orar aqui na frente. Decalamante, oreácia. A igreja estende as mãos para cá. Qual o seu nome? Como? Aramis? Aramir. Oh glória. Amém. Seu nome está escrito no livro da vida. Os seus pés estavam pisando em uma areia movediça. E quando os nossos pés estão em uma areia movediça, quanto mais a gente se mexe, mais afunda. E quanto mais você se mexia, tentava resolver do teu jeito, mais você afundava. E quando você estava quase morrendo, você estendeu as mãos e alguém te puxou de volta. E hoje Deus está colocando os seus pés na rocha. Ele está colocando um cântico novo na tua boca. Ele está te dando a alegria da salvação. Ele está te dando o Espírito Santo. A sua vida está cercada. Tem anjos acampados ao seu redor. Tema o Senhor. Sirva a Ele. Seu nome está escrito no céu. A igreja estende as mãos para cá. Oh Deus,
Aqui está o seu filho, a quem o Senhor resgatou das ânsias da morte. Aqui está o teu filho, testificando que o laço quebrou. O laço do passarinheiro quebrou. E ele escapou e está aqui cantando o hino da vitória. Salva o Senhor. Salva o Senhor. Salva a sua alma. Liberta de todo pecado, de todo vício. Que o inimigo seja derrotado. Faz o leão jejuar. Que os demônios percam as forças. O Deus que deu em nome de Jesus. Cancela a morte. Cancela os pecados. É o mesmo e usa-o para salvar outras vidas. É o que eu te peço, Pai. Em teu nome, Jesus. E para a sua glória. E a igreja diz amém. Cante. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. É noite de livramento. O Deus que derruba a muralha, dá estéreo paz pro divino. É o mesmo que brada no alto. Não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Quantos estão gratos por tudo quanto o Senhor fez esta noite e nesses dias? Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda em pé, já estou devolvendo o microfone. Ainda em pé, já estou devolvendo o microfone. Rogo dos irmãos orações ao nosso favor. Neste mês estaremos fazendo 2 viagens para os Estados Unidos da América. Há quem diga que a África precisa mais de missionários do que a Europa e do que os Estados Unidos. Mas essa comparação não é justa. As necessidades são diferentes. O Deus da Europa e da América, que está tomando o lugar de Jesus no coração das pessoas, é Mamon, é o dólar, é o dinheiro. E as pessoas não querem mais buscar a Jesus na Europa, nos Estados Unidos. Elas querem buscar dinheiro. E a verdade é que há um índice muito grande de brasileiros que vão para a Europa, vão para a América e quando chegam lá se desviam. No último congresso que eu preguei nos Estados Unidos, havia aproximadamente umas 3.000 pessoas. E 72 vidas voltaram para Jesus. O índice é enorme de pessoas desviadas. Pense em um país que precisa de evangelho. Países que foram frutos de grandes avivamentos, mas passaram. Estão vivendo quase que um pós-cristianismo. Enquanto isso, o avivamento está no Brasil, está na África. E a África está enviando missionários para a Europa.
As maiores igrejas da Europa são igrejas de africanos. Eu preguei numa igreja em Manchester, na Inglaterra, pastoreada por um pastor do Congo. Uma grande igreja, pastor muito usado em milagres. Então, até a África está fazendo missões na Europa. Até a África está fazendo missões na América. O último congresso que eu preguei na Europa, na cidade de Londres, eu preguei um culto, 16 pessoas aceitaram Jesus. Eu disse, meu Deus, por que foi tão pouca? E o pastor pegou o microfone e disse, meu Deus, eu estou aqui há 20 anos e eu nunca vi um culto para 16 pessoas aceitar Jesus. E eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Então, queridos, orem por nós. Se fôssemos contar as experiências que tivemos, todas as vezes que fomos à Europa, Portugal, França, Inglaterra, outros países da Europa, da América, para pregar, levar a preciosa semente, o tempo teria que virar uma vigília. Mas eu peço as vossas orações, para que por onde passarmos, almas se convertam e vidas voltem para Jesus. Amém?